10, 11. Você não precisa abrir a Bíblia não para não perder tempo. Filipenses 10, Filipenses 2, 10 e 11. Diz assim: para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Lucas 11, 4 diz assim: perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Lucas 10, 19 diz assim: eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Romanos 8, 38 e 39 diz assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem os presentes, nem o futuro, nem qualquer outro poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E o último, Isaías 54, 17: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que o acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço em nome deles, declara o Senhor. São lindos esses 5 versículos, né? E o autor botou aqui com os mais poderosos da Bíblia. E eu creio. Amém. Agora vamos para a nossa aula. O jejum é a chave da intimidade e relacionamento com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você ora, muitas das vezes você não sente a presença de Deus. Você não chora. Você ora pela obrigação de orar. Você não chora na presença de Deus. Algumas vezes sim, Deus te toma e você chora na presença de Deus. Não? Mas o jejum, quando você faz o jejum, você quebra a carne e se humilha. O jejum é a forma de se humilhar na presença de Deus. Deus se agrada disso. Se agrada muito quando você faz o jejum. Vou falar, Acabe, casado com aquela endemoniada Jezabel, ele botou idolatria em todo Israel, né? As 10 tribos de Israel estavam todas cheias de idolatria, né? Comandada pelo lá Samaria na época era o centro, né? A administração de Israel ali das 10 tribos era ali em Samaria. E lá Acabe, Elias ficou chateado com Deus. Senhor, como é que tu abençoa Acabe? Aí o Senhor disse: tu não viu, Elias, que Acabe jejuou para mim? Olha só, o cara todo cheio de pecado, está afundado em pecado, em idolatria, e o Senhor aceitou o jejum dele. Olha só, imagina o teu, irmão. Amém. Imagina o teu. Tu tem que jejuar, irmão. E daqui a pouco eu vou explanar o jejum mais profundamente. Mas vamos para frente. Irmãos, a chave para que Deus possa te ouvir e responder as tuas orações é o jejum. Jejua, e Deus vai te ouvir, e vai te responder, e vai ter intimidade contigo. Amém. Ele abre a visão, ele começa a abrir a visão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, não sei se vocês perceberam, mas eu percebi na igreja, falei com o pastor Celso, depois que nós passamos a orar, a igreja começou a ser atacada pelo inimigo. Eles fizeram uma reunião no inferno para destruir a igreja. Mas você tem que se fortalecer na oração e no jejum para essa igreja crescer. Essa igreja, irmão, ela não precisa crescer em número, não, ela precisa crescer em poder. Glória a Deus. Intimidade com Deus. Ela precisa disso. Para que nós possamos, irmãos, ser a igreja do avivamento. Amém. Como é que vai ter avivamento sem jejum e sem oração? Não existe isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Mateus 5, 5 e 6 diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso aqui, irmão, é o sermão da montanha. O sermão da montanha é onde mais o Senhor ensina que
nós possamos nos achegar a Ele, nos humilharmos a Ele. Sermão da montanha. Isso eu estou colocando aqui. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque deles serão fartos. Aí vem Mateus 6,16, diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque eles seguram o rosto. Você lembra aquela passagem já? Que tem um fariseu orando lá, eles oram lá naquele muro, né? Na igreja, na época era no templo, né? E ele orava assim: Senhor, eu sou um homem que jejuo 3 vezes por semana. 3 vezes. Eu sou um homem de uma só mulher. Eu dou minha esmola, eu dou meus dízimos. Não sou como esse aí, ó. Aí o pecador, né? O pecador ora assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sou nada, Senhor. Tem misericórdia de mim. Qual foi a oração que Deus se agradou, irmão? O fariseu do pecador, Então nós temos que saber, muitas das vezes, irmão, a nossa visão está distorcida. Sabe? Nós temos que entrar na visão de Deus, que aí nós não nos enganamos. Amém? Amém. Aí ele está explicando aqui: quando orar, não faça isso, faça aquilo. Bom, vou dar um pulinho aqui. Irmão, John Wesley foi o maior avivalista de todos os tempos na Inglaterra, 1750, 1730, né? Para ser mais exato. John Wesley, ele não aceitava ninguém no ministério dele que não jejuasse 2 vezes por semana. Era segunda, quartas e sextas, até às 16 horas, pelo menos até às 16 horas. Era obrigatório para ser ungido como ministro na igreja metodista, que era a igreja dele. Tinha que jejuar, e nós, como igreja, esquecemos do jejum, até oramos, nem capengando, mas oramos. Aqui nós estamos há 8 meses com um grupo de oração, estamos orando. Eu vejo muita gente já assim me parando. Eu quero incentivar os irmãos para continuar. Não pare. Amém. Não pare, irmão, porque esse contra-ataque vai vir mesmo. O inimigo não está satisfeito conosco, não. Nós temos que estar unidos, na unidade fervorosa, de buscar a presença de Deus no jejum, na oração, irmão. Vamos aprender uns com os outros, para que possamos ser fortalecidos. Essa igreja vai ser conhecida no mundo inteiro. Buscar o Senhor verdadeiramente. Buscar o Senhor. Vai ser a igreja do avivamento, irmão. Eu creio nisso. Glória a Nós Deus. temos que ter humildade nisso. Porque a gente fica assim: será que esse irmão não está viajando na maionese, vamos dizer assim? Estou não, irmão. Estou não. Eu estou aqui com os pés firmes no Senhor. Eu quero que você também se firme no Senhor. Amém. Com a oração e com o jejum. Amém? O jejum é humilhar-se na presença de Deus, quebrar a carne. A oração é você quebra a alma, os desejos, a vontade, sabe? A oração é isso. Mas o jejum é para quebrar a carne. E é interessante, irmão, o segredo. Quando eu fiz jejum 24 horas, sexta-feira passada, até 18 às 18 de sábado. Foi até para a igreja, foi a única pessoa que eu falei para a igreja. E pretendo fazer isso toda sexta-feira. Aí o Bruno vai perguntar assim: é o sabate, sabe? Né? Vamos dizer que seja, mas não é isso, não. É o jejum mesmo, de 24 horas. Você iria fazer. Se você não puder fazer de 24 horas, faça até meio-dia. Eu vou fazer toda sexta-feira. E é o último dia do mês. Eu vou fazer 3 dias, como eu fiz mês passado. Glória a Deus. Todo mês, 3 dias. Quando eu chegar no final do ano, irmão, eu já fiz o jejum mais de 40 dias. Glória a Deus. Somando, entendeu? Eu não vou fazer 40 dias, porque isso é para Jesus, para Moisés. Não vai ir. Não é para mim, não. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Então, John Wesley, ele tinha que jejuar, irmão, para ser ministro do ministério dele. Irmão, o jejum pode ser de horas. Você jejua aí 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 18 horas. O jejum pode ser também de um dia.
18 às 18, como o sabático dos judeus, né? 18 às 18. O jejum pode ser de 3 dias. O jejum de 3 dias é interessante, irmão. O jejum de 3 dias é para resolver uma causa rápida. Uma causa rápida. Vamos dar um exemplo bíblico aqui. O Esther. O povo judeu, naquela época era hebreu, né? Nem judeu ainda, né? Eu nem lembro como é que estava. Vamos lá, o povo judeu. Eles estavam decretando a morte dele no dia tal. Armaram lá para o rei Assuero e iam morrer. O súdito do rei Assuero podia matar os judeus. Aí Mardoqueu foi lá com ela pediu que eles, todos da nação judaica que estava ali na Babilônia ali, Babilônia, mas que tinha sido conquistado pelos bom, vamos dizer que é Babilônia, mas já tinha sido conquistado. Todos os judeus que morassem ali, eles tinham que, ela falou, tem que jejuar 3 dias. Bom, jejue por mim, porque eu vou na presença do rei. Se o rei apontar o cetro para mim, eu não morrerei, mas se ele não apontar, eu morrerei. Se eu morrer, eu morri. Aí jejuaram 3 dias. Tanto os judeus como animais, todo mundo jejuou. E ela foi na presença do rei. E ela foi recebida pelo rei, né? E depois, como do rei, você já sabe a história. Mas resolveu a questão dos judeus. Nós temos outro exemplo também. O jejum de 3 dias, que já fiz os 24, só pago. Esses 3 dias seriam só pago ou teria? Não, eu aconselho assim: faça o jejum das coisas sólidas, carnes, doces, mas não faça de total, não. Faça do líquido. Você pode pegar uma abacatada, bater uma abacatada. Também tu vai abacatar de hora em hora, tu vai fazer isso, né? Mas toma assim, por exemplo, na hora do almoço você toma uma abacatada, pronto, né? Não tem problema nenhum. Eu faço assim, os 3 dias. Eu não faço, bebo água, tomo uma sopa batida que a Nina faz e uma abacatada, alguma coisa assim, né? Aí você não. Nós temos que ter consciência do nosso corpo, né? Da nossa condição. Eu e a irmã Régia, por exemplo, a gente não pode estar vacilando, não, né? Eu vacilei com os pés aqui, ó, mas Deus já curou. Glória a Deus. É isso aí. O jejum de 21 dias é o jejum parcial. Até convidei o pastor Celso para a gente fazer. Nós temos que ir lá na feira, lá na Moderna, comprar fruta, verdura e saladas para a gente comer. Muita, bastante. Não sei se o pastor já vai aguentar. Eu aguento. Eu como uma maçã e como uma banana, para mim está tranquilo. Agora, mas, irmão, tenho de 21 dias, voltando, e tenho de 40 dias, tá? Vamos lá. O jejum de horas, agora eu vou dar as explicativas. O jejum de horas é livremente, você escolhe quantas horas quer fazer. Geralmente esse jejum é total, né? De água e de tudo. É poucas horas, 3 horas, 4 horas. O jejum de um dia você deve beber água. E deve tomar líquido, alguma coisa se tiver sentido. Agora o interessante que eu ia falar agora, me escapou, é que quando tu faz jejum, ou de um dia, ou de 3 dias, tu não sente fome. Não sente. Eu tomei para me alimentar só. Entendeu? Outra coisa, o líquido, aqui, voltando, não pode ter açúcar, tá? Não pode ter açúcar. Açúcar é alimento. Ele vai para o sangue e torna energia. Não pode ter açúcar. Se tomar abacate, tem que tomar ela sem açúcar. Se tomar um suco, é sem açúcar. Tudo sem açúcar. Chá Tá sem bom? açúcar. Chá, tá bom? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. No jejum, você escolhe, diante da tua situação, o que você vai poder. Você não pode comer carne, coisas sólidas. Mas, por exemplo, se você
tomar uma sopa batida, tomar um chá, tomar uma coisa, não tem problema nenhum. Você escolhe, fala com Deus, Senhor, não vou fazer de jejum de líquido, só de sólido. E você fazendo de sólido, você já está quebrando o teu corpo, se humilhando ao Senhor, irmão. Você está fazendo isso, né? Eu escolhi fazer de sexta para sábado, porque no jejum a gente tem que ficar mais tranquilo, né? A gente tem que orar, ler a palavra, meditar. Quem medita na palavra aqui? Como é que você medita? Você lê, aí fica pensando. Como é que você medita? Quem tem coragem de dizer? Eu leio, eu oro, eu leio de novo, converso com o Senhor, oro, louvo e medito. É assim que eu leio. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A melhor forma de meditar é quando você deita. Olha para o teto e fica meditando naquilo que eu estou meditando. A Linda, ela é espécie de meditar. Pensa que está dormindo? Não, ela está meditando. Eu medito assim também. É assim que tem que meditar, irmão, na palavra. Amém. Porque Deus vai abrir o teu entendimento. Glória a E o Deus. jejum e a oração vai te ajudar muito. Abrir a tua mente para te ver coisas que as pessoas não veem. Deus vai abrir a tua mente. Amém. Eu falei com o pastor Celso, reunido no inferno para contra-atacar a igreja. A Patrícia cortou as pernas, eu feri meus pés. E assim a Crina também ficou doente. Quer dizer, irmãos, quando a igreja está assim, nós temos que agradecer ao Senhor. Graças a Deus, Senhor. Porque Amém. sabemos que estamos no caminho certo. Glória a Deus. Quando está tudo quieto, está tudo tranquilo, sem acontecer nada, o diabo não incomoda não, porque ele sabe que a gente não está no caminho certo. Entendeu? É isso aí. Amém. Irmãos, o jejum de 21 dias, chamado jejum de Daniel, ele é parcial. É isso que eu falei, frutas, verduras e legumes, você está liberado para comer à vontade. Entendeu? À vontade, não tem problema nenhum. Na hora do almoço, come saladão, come legumes, come frutas, e por aí vai. O jejum de 40 dias, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Vocês acham que Jesus jejuou de carne, de pão e de líquido, de água? Quem acha, levanta a mão. Vocês acham disso? Ele jejuou de tudo? Total? Jejuou 40 total. dias? Jesus jejuou total. Não, só Como é que tu sabe, irmão Isaú? O que os anjos ofereceram para Jesus depois de jejum? Comida. Não ofereceram água. E como é que Jesus bebia água? Irmão, lá no deserto, tem umas pedras, uns buracos, fica água da chuva ali. Tem fonte de águas no meio do deserto, tem os oásis, não sei o que, alguma coisa assim. Então Jesus jejuou de água, jejuou de pão, 40 dias sem comer. Irmão, você fica 40 dias sem comer, até mais. Mas de água você não fica não. O Show Anpu, acho que é esse o nome dele, maior igreja, Poiamichu, né? Maior igreja do mundo. Ele fez uma igreja e lá o terreno tem umas subidas assim, ó. Ele fez um bocado de cabanazinhas individuais para as pessoas orarem. Só que o pessoal lá estava tão fervoroso que eles jejuavam 40 dias e passavam os 40 dias, 50, 60, morria. Muita gente morreu. Aí ele proibiu, era bem administrado aqui, proibiu quem jejuasse mais de 40 dias, não podia jejuar mais de 40 dias. A pessoa estava morrendo, irmão. Não é assim, né? Você jejua para poder ter intimidade com Deus, para te transbordar na vida das pessoas. Não é para ficar para ti, não. Aquela unção não é tua só, não. Tu tem que transbordar, tu tem que ajudar pessoas, tu tem que ajudar a igreja, tu tem que ajudar o povo de Deus. É para isso que nós viemos para fazer a obra de Deus. Não é para nós, egoísmo, não. Não é? É para ajudar as pessoas.
Amém? Amém. E Nínive, irmão, Nínive, Jonas foi lá e disse que em 40 dias ia ser destruída. O rei decretou um jejum de 3 dias, animais para todo mundo. E Deus poupou aquela cidade. Poupou, ela viveu mais 100 anos, depois foi destruída. Porque esqueceram de Deus, né? Glória a Deus. O jejum que Deus quer é aquele que vem do fruto da humildade. Quando tu jejua, tu tem que ficar quietinho em oração, humilhado na presença de Deus. Deus começa a te mostrar coisas que Ele não mostrava antes. Tocar com tua mente, que estava ocupada com outras coisas, começa a desocupar e começa a ver as coisas de Deus. Começa a meditar na palavra. Glória a Deus. Começa a meditar nas coisas que acontecem na igreja, o que poderia melhorar. Entendeu? Tudo isso Amém, Jesus. o jejum te traz. Amém, Jesus. Né? Eu estou falando aqui do jejum de um dia e dos 3 dias, porque eu já fiz. E vou continuar fazendo. Né? Quem quiser, a gente pode até fazer um calendário aí, ou orientação. Eu quero fazer sempre em finais de semana, né? Para poder não misturar com o trabalho, com outras coisas. Jejum de Daniel, eu já falei, é 21 dias, né? Ele é um jejum parcial e ele traz um segredo nesse jejum, irmão, que é a revelação. Lembra por que Daniel orou e jejuou? Porque ele precisava de revelação. E Deus deu para ele. Deus deu para ele, né? Sonho de Nabucodonosor. Irmãos, interessante que Nabucodonosor era um homem que não conhecia Deus, mas ele dormia todo dia preocupado: o que será depois de mim? Ele sabia que governar uma nação já é difícil, mas é um império que nem o dele. O que será depois de mim? Ele ficava preocupado com isso. Irmão, para você ver, um ímpio, né? Preocupado, Deus mostrou a história de todos os reinados da terra para ele. Até hoje nós estamos no sonho de Nabucodonosor. Que parte você acha que nós estamos? Na canela de ferro? Foi no Romanos. Acabou. Ficou só o braço, que você já sabe qual é, não precisa falar. Nós estamos nos pés de ferro misturado com barro. E logo vem a pedra de esquina que vai bater no pé dessa estátua, ela vai cair, quebrar. E é Jesus, é sua vinda. Amém? Vocês entenderam assim, né? Amém. Alguém entendeu diferente? Amém. Irmãos, eu não vou pular por cima de muitas coisas aqui porque o tempo não dá. A pregação de Jesus, não vou falar isso não. A chave principal do avivamento é o jejum, né? A oração trata da alma, eu já falei. A caridade trata do orgulho. Não, o orgulho é o pai de todos os pecados. O orgulho. Você sabe qual foi o primeiro pecado que ocorreu no mundo, criado por Deus? Foi o orgulho. Satanás lá no céu, Lúcifer, né? Cheio de orgulho, foi expulso da terra. Queria fazer o trono acima do trono de Deus. Não foi o de Adão, não. Adão foi o segundo. Irmão, olha só. O orgulho é o DNA da natureza de Satanás. Esse pecado, engraçado, qualquer outro pecado ele vai te acusar. Comete um pecado de adultério, ele vai ficar adulterão. Mas o orgulho, ele fica quieto, sabe por quê? Porque é o pecado dele. E ele não quer levantar essa condição que você conheça o pecado do orgulho. Porque muita gente pensa que não é orgulhosa. A gente pensa. Mas quase todas as pessoas têm orgulho dentro de si. É um pecado assim que fica meio, sabe, escondido. Escondidinho.
A humildade é o DNA da natureza de Deus. Olha só. Deus gosta quando nós nos humilhamos na presença dele. E você se humilha com o jejum. A forma de você se humilhar na presença é com o jejum. Amém? Quando você se humilha e ora, você vai se tornando mais parecido com Deus. Você vai se tornando, vai tomando a personalidade de Deus. Você vai se tornando mais parecido com Ele. Aí você se torna, como no versículo diz, você se torna a imagem e semelhança do Senhor, como Ele nos fez lá atrás. A imagem e semelhança dele. E nós precisamos voltar a isso. A ser a imagem e semelhança do Senhor. O jejum trata da carne, os impulsos, desejos, vontade. Normalmente, desejo e vontade interveio de Adão já, lá aquele pecado de Adão. Adão caiu no fruto proibido, né? O pecado original foi de comida, né? Deus disse: não coma desse fruto. Adão foi e comeu, quebrou o jejum. E o pecado foi a quebra do jejum. O primeiro Adão caiu, irmão, depois de comer. O último Adão começou o seu ministério depois de jejuar. Olha a inversão das coisas. E por que, irmãos, que Jesus teve que jejuar no início do seu ministério? Porque ele precisava retomar, né, aquilo que Adão perdeu. Ele precisava. Ele precisava recuperar o domínio, né, carnal que ele tinha perdido. Adão perdeu isso. Adão, ele foi criado para... Aliás, todos nós temos esse mandamento conosco, que nós reinamos na terra. Você reina na terra. Você domina sobre todas as coisas. O problema, sabe o que é, irmão? É que nós não tomamos posse desse reino. Nós não tomamos posse. Se você ler lá em Gênesis 1:26, você vai entender o que eu estou dizendo. Nós fomos criados para reinar. Tá? A intrepidez, a audácia que Deus nos dá é para ser forte, enfrentar o inimigo de frente, repreendê-lo e viver uma vida de reinado na terra. Tem muitos crentes que não sabem a condição de reinar, e eles chegam diante de Deus assim: por favor, Senhor, faz isso para mim, Jesus, eu preciso tanto de ti, Senhor. Irmão, não é assim, não é dessa forma. Você está mendigando bênção, a bênção te alcançará, a Bíblia diz isso. É você estar na presença, é você estar humilhado na presença de Deus, as bênçãos te alcançarão. Você tem que falar com o Senhor, ir para a sala do descanso, e as bênçãos vão te alcançar lá na sala do descanso. É assim que acontece. Amém? Glória a Deus, já até me perdi aqui. Irmão, isso aqui é interessante. O Espírito age de 8 maneiras diferentes. Aí, se você pudesse guardar e gravar. Primeiro, o dom de poder, dom de revelação, dom da fé, dom de curar, dom de milagres, dom da palavra do conhecimento, dom da palavra de sabedoria e o dom do discernimento. São 8 maneiras que o Espírito age na igreja. Claro que você não vai ter esses outros 8 dons. Possa ser que alguém tenha pedido do Senhor que conseguir, mas é viver uma vida devota ao Senhor verdadeiramente, né? Mas alguns vão chegar em você, vai chegar a mim, vai chegar a mim. Amém. Amém? Amém.
São 9 dons, 5 ministérios e 8 operações do Espírito, assim que eu li agora. O dom da palavra do conhecimento, quem tem o dom da palavra do conhecimento e não tem o dom da palavra da sabedoria, é o religioso. Se você tem o dom da sabedoria e não tem o dom do conhecimento, se torna um fanático. O conhecimento é saber que o tomate é um fruto. Quem sabia que o tomate é um fruto? Amém. A sabedoria é saber que ninguém usa tomate na salada de fruta. Vocês entenderam? Aí resumo aqui, ó. A sabedoria é a arte de aplicar o conhecimento. Amém? Amém. Resumindo, o jejum, meu irmão, é o ofício de silenciar a carne. Ele quebra a carne. A carne, irmão, hormônio não se converte. Não adianta. Hormônio não se converte. Por que que pastores, grandes líderes caem? Porque eles vacilaram, eles deixaram de vigiar, deixaram de orar, deixaram de jejuar. Entendeu? E caíram. O hormônio não se convence, não se converte, não. É por isso que nós temos que jejuar. E jejuar todo o tempo. Em todo o tempo. Eu vou fazer esse propósito. Eu gostaria que os irmãos, se quisessem, a gente faz descreve aqui uma escala, né? O jejum de 24 horas será de 18 horas de sexta a 18 horas de sábado. E os 3 dias será no final do mês, último dia do mês. Pronto. Ao dia que cair, caiu. Entra no mês, sai no outro. Amém? Glória a Deus. Irmão, é interessante que ninguém vê erro em nós mesmos. Nós não conseguimos ver erro em nós mesmos. Nós pensamos que eu sou uma pessoa mais maravilhosa do mundo, não é? Mas as pessoas que estão fora, cheio de defeito. Irmão, se entrar uma pessoa cheia da unção de Deus ali, ele não precisa nem abrir a boca. Você não precisa. Ele sabe quem é aqui. Porque Deus revela a ele. Glória a Deus. Deus revela a ele. Amém, Senhor. E se você quer, irmão, ter uma vida consagrada ao Senhor, com esses dons, com esse poder, você tem que entrar no jejum com uma oração também. Glória a Deus, amém. Você tem que entrar, irmão. É necessário. A igreja deixou de jejuar faz muito tempo. Eu, por exemplo, nunca me lembro de ter jejuado para trás. Nunca. Mas o Senhor está fazendo assim uma revolução dentro de mim. Primeiro, já 8 meses de oração. Agora tem que ter um jejum, porque anda de mão dada com a oração. Amém. E nós precisamos jejuar. Precisamos nos humilharmos ao Senhor, quebrar a carne, para que possamos estar mais próximos do Senhor. Ter intimidade, relacionamento com Deus. Nós precisamos disso. Você quer navegar em águas rasas? Você vai para onde você quiser. Se a água estiver no tornozelo, você anda para onde você quiser. Mas se você quiser entrar em águas profundas, é o Espírito que te leva. Aleluia, Deus. É o Espírito de Deus que te leva. E para Ele te levar, você tem que se entregar a Ele, no jejum e na oração. Amém? Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Já estou terminando, irmão. Vou ler por cima de um bocado de coisa por causa da hora. As pessoas sinceras, isso é interessante, eu me vejo nisso aqui. As pessoas sinceras pecam quando estão com a razão. Sabia? Você está com a razão, você bota para cima da outra pessoa. Eu era assim. Não sei se nasceu, mas isso era. Entendeu? Então as pessoas que têm assim que se acham sinceras, pelo menos, vou falar assim porque não sei nem o que eu estou falando mais, se eu sou, se eu não sou. Deus é que sabe. E aí, irmão, quando as pessoas sinceras, quando eles estão com a razão, ele entra na justiça própria. Comigo o negócio é assim, não sei o que e tal, entendeu? Se acha cheio de razão, tá compreendendo? E é isso que tem que quebrar, irmão. Amém. Quebrar, nos humilhar na presença de Deus para que o Senhor transforme nossas vidas.
Eu preciso mais do jejum e de oração do que todos vocês. Sabe? Porque eu me vejo com uma situação muito delicada diante de Deus. Eu passei muitos anos da minha vida sem estar na presença de Deus, sem jejuar, sem orar. Quem orava por mim era minha mãe. Eu agradeço a vida dela por não ter morrido, irmão. Gente puxou arma para mim, eu brigava muito, igual o Nico ali. Aí o cara puxou uma arma para mim, chega brilhava assim, eu me abaixei atrás do Fusca. Tá compreendendo? Então é assim. Irmão, quem orar por mim era minha mãe. E eu voltei para o Evangelho. Com 39 anos, irmão, já fui testemunhar lá. Minha mãe já me enxergava mais na igreja. Constantino dela. Aí ela, depois eu sentei do lado dela e disse assim: meu filho, quem foi que testemunhou? Eu disse: foi eu, mãe. Aleluia, Jesus. Ela me enxergava. Eu disse: meu irmão, eu passei 25 anos fora da igreja. E era mesmo 25 anos. Glória a Deus. Irmãos, Deus não vai te humilhar. Tem gente que pensa assim: Senhor, me humilha, Senhor. É a oração errada. Deus não vai te humilhar. Você que tem que se humilhar ao Senhor, para que Ele se agrade de ti. Amém. Amém? Em Joel 2,12 diz assim, ó: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Joel 2,12. Glória a Deus. Eu tinha um versículo principal aqui que eu queria, mas eu sei de cabeça, irmão. Eu queria até que vocês lessem comigo. 2 Crônica 7,14. 2 Crônica 7,14. Esse aqui é a chave do jejum, irmão, da oração. Glória a Deus. 7,14. Irmãos, acharam? Diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha só, o jejum, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, tem 4 condições aqui, viu? Depois você lê de novo. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fecho com esse versículo, irmão. Eu quero que vocês guardem esse versículo para vocês relerem. Amém? Que a graça de Deus esteja com todos vocês e que vocês consigam assimilar e